Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. O primeiro craque austríaco, Matthias Sindelar, o Mozart do futebol. Matthias Sindelar jogava como quem compunha em movimento. Cada toque parecia pensado, cada deslocamento tinha intenção. Na Viena dos anos 1930, entre cafés, debates e música, ele levou para o campo a mesma delicadeza intelectual que marcava a cidade. O futebol, em seus pés, tornou-se linguagem refinada, leve, precisa, profundamente humana. Conhecido como o Mozart do futebol, Sindelar não carregava esse apelido por acaso. Era um atacante de corpo esguio, drible curto, leitura rara do espaço. Não atropelava adversários, desarmava com inteligência, criava ângulos improváveis, fazia do passe um gesto de invenção. Segundo descreveu o jornal Neue Freie Presse, em 1932, Sindelar não força jogada. Ele a constrói até que se torne inevitável. Foi o grande símbolo do Wunderteam austríaco, a seleção que encantou a Europa com futebol ofensivo, técnico e coletivo. Sob o comando de Hugo Meizl, a Áustria passou a dominar rivais tradicionais com fluidez e imaginação. Sindelar era o centro dessa engrenagem. Jogava entre linhas quando esse conceito ainda nem tinha nome. Na Copa do Mundo de 1934, na Itália, sua influência foi decisiva. Contra a Hungria e a França, ditou o ritmo das partidas. Na semifinal diante dos anfitriões, enfrentou um jogo duro, truncado, físico. Ainda assim, buscou o jogo até o último minuto. O La Gazzetta dello Sport escreveu após o confronto: Sindelar tentou jogar futebol onde outros preferiram o choque. A frase resumia o contraste daquela Copa. Mas sua história ultrapassa o campo. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, veio o chamado Anschluss. A seleção austríaca foi dissolvida. Sindelar, já consagrado, foi pressionado a integrar a equipe alemã. Em um amistoso simbólico entre Áustria e Alemanha, marcou um gol e celebrou diante das autoridades presentes. O jornal Der Wiener Sporttag registrou o gesto como um ato de afirmação esportiva em tempos de silêncio imposto. Sindelar escolheu não seguir. Afastou-se do futebol competitivo em meio a um cenário político opressor. Sua morte, em 1939, encerrou uma trajetória breve, intensa e carregada de significado histórico. O L'Équipe, anos depois, escreveria: Sindelar representou a elegância do futebol quando a Europa perdia a sua. Relembrar Matthias Sindelar é revisitar um tempo em que o jogo podia ser pensamento em movimento. Ele mostrou que a inteligência não diminui a intensidade, que a leveza pode ser decisiva, que o futebol também pode dialogar com a cultura de seu tempo. Sindelar não foi apenas um grande jogador. Foi a prova de que o futebol pode ser arte sem perder o chão, beleza sem excessos, grandeza construída com lucidez, coragem e imaginação. Um nome que permanece como melodia antiga, clara, precisa, inesquecível. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo: qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.